Então, Dona Maria e Maquiel, acho que seremos só nós. Vamos ver se mais alguém vai entrar, mas vamos iniciar já. Então, o Wellington não estará presente hoje, né? A menininha dele nasceu, então, né? Como é do conhecimento de vocês, né? E ele está lá, iniciando essa jornada de ser pai, né? E a esposa de ser mãe, né? E isso tem a ver também com o nosso tema, né? O tema da criação. O primeiro texto trata do material que o Wellington disponibilizou para a gente, o tema da criação de Deus, né? Que é um tema muito bacana. E o plano da unidade que ele vai tratar que no início Deus criou, né, contra o caos e pela palavra. E aí ele trata da seguinte pergunta, né? Quem é o homem, né? O ser humano? Na imagem de Deus, homem e mulher, o papel do ser humano, o papel do homem e além do Éden, né? Eu acho muito interessante o tema da criação, né? O esboço básico, como ele diz aqui, da história de Israel, né? Que está refletido no Pentateuco, né? Nos livros atribuídos a Moisés, começa com a criação, né? Mais precisamente com o ato criativo de Deus. E esse é um tema que percorre, né? Todo o texto bíblico, não só no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento. Deus se apresenta como o criador de todas as coisas, né? Todas as coisas que existem e que vieram a existir têm uma causa, e essa causa se encontra no próprio Deus, o Deus Criador. Ah, o Wellington explica aqui, muito interessante, né, que a criação, de fato, é o evento fundamental. A partir daqui da criação começa a história do mundo e da humanidade. Então, de certa maneira, a história de Israel é só entendida a partir dessa história universal que o texto bíblico estabelece, que é a história do mundo de toda a raça humana. E a primeira palavra do texto bíblico é Bereshit, né? No início, no começo, no princípio, né? Deus criou. Né? O texto bíblico não se preocupa com o que havia dali para trás. Se preocupa só com aquilo que se estabelece e que vem a partir dali, né? Até é muito engraçado, nas Confissões de Santo Agostinho, alguém faz a pergunta para ele o que Deus fazia antes de criar o mundo, e Santo Agostinho responde: estava criando o inferno para quem fizesse esse tipo de pergunta, né? Eu acho que o Santo Agostinho foi um tanto quanto rude, né, diante dessa pergunta, porque é uma curiosidade que nós temos, né? O que Deus fazia antes de criar o mundo, né? O fato é que nós não sabemos. Mas também é verdade que antes de Deus criar o mundo, o tempo também não existia, mas Deus já existia nessa eternidade, né? Então, antes do mundo, o que a gente pode dizer? Que o próprio Deus existia. E o que mais já existiu antes dele, nós não temos conhecimento, nós não sabemos, né? E aí o testemunho bíblico, ele tem textos muito bonitos, né? Como o Salmo 90, em versículo 2, né? Antes que os montes surgissem e tu produzisses a terra e o mundo, desde a eternidade até a eternidade, tu és Deus, né? A Deus, ele é eterno, ele sempre existe, né? Sempre existiu fora do tempo, mas criou o tempo a partir da criação e é o espaço onde ele se relaciona conosco, né? O Wellington trata também aqui que Deus, né, no início criou, né, antes de tudo a sabedoria, né? Quando a Bíblia hebraica pensa sobre o começo do mundo e da história humana, só existe uma resposta. Deus estava lá em sua sabedoria antes de tudo e tudo tem o seu início nele, né? E é muito interessante também que o Hélio desenvolve aqui que a criação em Gênesis lá, né? Ela não surge como uma ideia, até ele usa a expressão latina, creatio ex nihilo, né? O texto bíblico ele não estabelece, deixa eu adicionar a Vanderlei aqui que está entrando aqui. O texto bíblico de Gênesis, né? O capítulo 1 e capítulo 2
ele não apresenta uma criação ex nihilo, como uma criação a partir do nada, né? Mas Deus cria a partir do caos, contra o caos. E aí vocês provavelmente já leram ou vão dar uma lida no material aqui. Muito provavelmente os relatos bíblicos da criação, eles estão dialogando com os mitos do mundo antigo sobre a criação, talvez especialmente com os mitos babilônicos, né, da criação, né? Eu acho que esse é um elemento importante a gente frisar, né? Os textos bíblicos, eles não são mitológicos no sentido de uma história simplesmente inventada. Não, eles até podem ser definidos como mitos, mas no sentido que a gente diz, Pelé é um mito, né? O mito como uma história verdadeira e sagrada que conta uma história sobre o início da criação. Então, nesse sentido, o relato bíblico ele pode ser interpretado como um mito, né? Mas o fato é que ele está trabalhando com outros relatos, né, da criação. E o texto bíblico ele quer mostrar que, na verdade, existe um único Deus por trás de tudo que existe. E esse é o Deus verdadeiro. Não é o Deus dos babilônios, não é o Deus dos egípcios, não é as muitas divindades do mundo antigo. Então, nesse sentido, os relatos, especialmente de Gênesis 1 e 2, vão dialogar com esses relatos antigos da criação de outros povos, porque eles têm um propósito teológico de mostrar que o Deus de Israel é o Deus criador da humanidade de todas as coisas. E nesse sentido, eu acho que o relato bíblico ele apresenta que nós estamos aqui com um propósito. Deus cria com um propósito, né? A gente pode ver que a própria criação ela é um ato da graça de Deus. Deus não precisava criar, mas ele criou a humanidade para que a humanidade tivesse o prazer de se relacionar com ele. Então ele traz as pessoas, a humanidade, tudo que existe com o propósito de se relacionar com essas pessoas e que essas pessoas e a própria criação lhe renda glória. Então, nesse sentido, a criação ela tem um propósito claramente doxológico. Ela tem o propósito de engrandecer aquele que é santo e é o Criador de todas as coisas. Então, o texto bíblico, de fato, ele vai estar dialogando, né, com esses relatos do mundo antigo, onde a criação é relacionada a monstros, a disputas, né, a muitas divindades. Então, tem esse propósito de mostrar que o Deus de Israel, ele é o criador, né, de todas essas coisas. E apresentando dessa maneira, né, uma crítica aos mitos antigos da criação, né, com o propósito de mostrar que Deus é o criador de todas as coisas, né? Que é o que o Wellington estabelece aqui logo no início dele aqui, né? Ele dialoga também, apresenta outros salmos aqui que tratam também, né, de Deus criador, né, Deus derrubando os monstros marinhos e tantos outros textos, né, que também estão dialogando com esses mitos antigos, né? Eu acho que nesse sentido, aquilo que eu coloquei para você semana passada para a gente refletir, o texto bíblico ele não apresenta uma verdade científica sobre a criação, né? O texto bíblico ele surge num contexto pré-científico. Então, o texto bíblico não quer apresentar né, uma teoria científica, né, sobre como de fato Deus criou. Isso nos permanece acessível, inacessível. Por isso que nós precisamos da ciência, né, para nos ajudar a entender a criação e como Deus criou todas as coisas. Então, os relatos bíblicos são relatos teológicos que apontam para Deus como o criador de todas as coisas e que todas as coisas têm um propósito. Nós não estamos aqui por acaso, né? Como muitas teorias científicas postulam aqui, como obra do acaso, né? Surgimos do nada e talvez um dia ao nada retornaremos. O texto bíblico também quer dar propósito para a existência da humanidade, quer responder às nossas perguntas sobre a nossa existência. E mostra que essas perguntas só serão respondidas quando nós encontrarmos o Deus Criador.
E aí, o próximo tópico aqui que o Wellington trata aqui é que Deus cria, né, todas as coisas pela palavra, né? Olha que bonito o Salmo 33, né? Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo espírito da sua boca, porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu, né? Deus cria pela palavra, pelo dabar. Ele fala e as coisas surgem, as coisas criam, as coisas vêm à existência. E aí, pensando na teologia bíblica, a gente pode fazer claramente uma associação dessa ideia de que Deus cria tudo pela palavra com o prólogo do Evangelho de João, que começa de maneira muito semelhante com o texto lá de Gênesis. Como é que começa o Evangelho de João? Lá, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E a palavra traduzida por verbo no grego é logos, que também significa palavra, aquilo que é comunicado. Olha que coisa bonita que o Novo Testamento vai esclarecer que essa palavra, por meio da qual Deus criou, não é ninguém mais, ninguém menos que o seu eterno Filho, que ele é a palavra, que ele é aquele por meio de quem Deus criou todas as coisas. Vamos dar uma olhada, quem tem Bíblia aí, no livro de Colossenses, no capítulo 1. Quem tiver Bíblia aí, o livro de Colossenses, e capítulo 1, a partir do versículo 15. O Paulo vai falar de Jesus, que ele começa no versículo 13, né, dizendo que Deus nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados, a salvação. E aí Paulo diz que ele, no versículo 15, que ele, que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E aqui a gente tem que fazer uma pausa aqui. Quando o texto bíblico fala de Cristo como primogênito de toda a criação, não quer dizer que Cristo foi o primeiro a ser criado, mas o texto bíblico está dizendo que Cristo é aquele que tem primazia, que ele é o primeiro sobre toda a criação, que ele tem soberania sobre toda a criação. E aí no versículo 16, o Paulo vai dizer palavras tão lindas, porque nele, no Filho, foram criadas todas as coisas. Tudo Deus criou por meio do Filho, nos céus e sobre a terra. As visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Olha só, tudo foi criado por meio do Cristo eterno, porque ele é a palavra de Deus, e aí Paulo acrescenta que tudo foi criado também para ele. Esse elemento doxológico da criação não pode ser separado da cristologia, da pessoa de Jesus. Porque lá em Filipenses, Paulo fala que Deus exaltou, lá no capítulo 2, a partir do versículo 6, aquele que existia em forma de Deus. Paulo vai dizer que Deus exaltou Jesus acima de todas as coisas para a sua glória. Então, todo o propósito de Deus é cumprido através de Cristo, desde a criação, a primeira criação de tudo que existe, inclusive a segunda criação, a nova criação, que envolve a salvação e a redenção da humanidade caída. E aí no versículo 17, o Paulo vai dizer: Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Cristo continua também a sustentar a criação. Esse é um elemento muito interessante da providência divina. Deus não só criou todas as coisas por meio de Cristo, mas por meio de Cristo, Deus continua a sustentar todas as coisas. E aí Paulo segue aqui na sequência do hino trazendo os elementos
salvíficos, né? Que ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, né? O princípio, o primogênito dentre os mortos. E aqui já primogênito aqui tem o sentido de primeiro, aquele que ressuscita primeiro a partir da ressurreição escatológica. A ressurreição de Cristo, a partir do terceiro dia do domingo de Páscoa, não foi um simples voltar dos mortos, mas é uma ressurreição já escatológica, que implica a glorificação e a presença do futuro no presente, né? E Deus o ressuscitou para que ele tenha primazia sobre todas as coisas, com o propósito de exaltar o seu filho sobre todas as coisas. Aí Paulo acrescenta no versículo 19, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. E ele vai dizer lá em Colossenses 2 e 9, que nele habita, em Cristo, toda a plenitude da divindade. Cristo é a manifestação plena, visível da divindade. Do Deus invisível tem a sua manifestação plena no Filho. E aí Paulo vai concluir aqui no versículo 20, esse trecho, né? Que ele fez, né, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus, né? A criação que surge do caos, ela volta para o caos por causa do pecado. Mas Deus não abandona a criação e reverte esse caos novamente por meio da criação, por meio da redenção do seu filho, aquilo que ele faz, né? Então, aqui, voltando o texto do Wellington, aqui a criação se dá por meio da palavra. E essa palavra aponta o eterno Filho de Deus, o Cristo. Alguma pergunta, alguma observação até aqui? Vanderleia, bem-vinda. Chegou depois aqui que a gente já tinha iniciado. Dona Maria, o Maquia, alguma Boa colocação? noite. Não, tá bem Tá, explicado. tá tranquilo. Tudo certo, então. O próximo Tudo. tópico aqui, o Wellington vai tratar quem é o ser humano, quem é o homem, né? A questão do ser humano na criação não é apenas uma questão de detalhe, né? É uma questão muito interessante da gente debater, né? E conversar, né, sobre isso, né? O ser humano, ele é um ser que ele é distinto de toda a criação. Ele é o único que é criado à imagem e semelhança de Deus. Ele não é feito diretamente pela palavra, mas ele é criado a partir da terra, da Adamá, a imagem e semelhança de Deus. E nesse ser humano que é criado, Deus sopra, né? O fôlego da vida, né? Essa constituição espiritual que também nos distingue, né, como criação especial de todos os demais seres criados vivos, né, como os animais, né? E aí tem toda uma discussão, né, entre os estudiosos, né, o que que significa essa imagem, né? O que que isso significa? Em primeiro lugar, não significa aparência física, né? Eu acho que esse é um ponto interessante, né? Eu acho que a melhor maneira da gente entender essa ideia aqui do ser humano como imagem de Deus é o ser humano ele traz em si como imagem de Deus as qualidades morais e espirituais do próprio Deus, as qualidades da vontade, da santidade, do amor, todos esses elementos que constituem Deus, de alguma maneira imperfeita e limitada à existência humana, estão presentes em nós, como seres criados à imagem e semelhança de Deus. Mas talvez aqui o elemento mais importante aqui dessa ideia seja a ideia do mundo antigo de que os reis eram a imagem divina, no sentido de que eles eram estabelecidos por Deus como governantes sobre um reino. Talvez o texto bíblico reflita essa ideia, que o ser humano foi colocado por Deus no mundo como um co-criador junto de Deus. Não no sentido de criar novamente o mundo, mas no sentido de realmente criar a cultura, a tecnologia, tantas outras coisas boas que vêm até nós, como a literatura, a arte, o cinema, né? Embora o ser humano tenha caído no pecado, esses elementos da cultura, esses elementos que nós construímos fazem parte dessa imagem de Deus, né? Porque Deus é um ser que cria.
que inventa coisas, né? E o ser humano tem essa capacidade, né, de ser co-criador ao lado de Deus, né? Se você olhar as formigas trabalhando, construindo casas, ou o João de Barro, sempre é a mesma coisa, né? Está na genética deles esses limites daquilo que eles podem fazer e como podem fazer. Agora, o único ser que tem capacidade de criar coisas novas, bonitas e belas é o ser humano. E isso faz parte dessa imagem que nós trazemos por Deus. Eu fico imaginando o que não teria acontecido nesse mundo se o ser humano não tivesse caído no pecado, né? Talvez quantas coisas ainda mais maravilhosas o ser humano não teria feito, né? A partir dessa capacidade que o Criador concede, né? Eu acho que um outro elemento interessante aqui, desse elemento aqui do ser humano como imagem aqui, também uma impressão digital que Deus deixa dentro de cada um e cada uma de nós, que é essa pergunta pelo divino, pelos motivos da existência, né? Ah, e aí a queda ela deixa um vazio dentro do ser humano, que é a imagem de Deus, que é essa pergunta por Deus: onde eu encontro paz? Onde eu encontro a salvação? Onde eu encontro as respostas para as minhas perguntas? Então, eu acho que isso é um elemento importante também, né? Dentro dessa ideia da imagem, né? E por causa do pecado, isso gera um vazio no ser humano. E aí o Santo Agostinho também vai dizer algo muito lindo nas Confissões, né? Que o nosso coração vive inquieto, fazendo perguntas, mas que só encontra a paz e as respostas quando volta para Deus, quando volta para o seu Criador. E aí essa imagem a partir de Cristo, esse é um outro elemento importante, né? Que Deus está criando uma nova humanidade. Agora a imagem de seu Filho por meio da salvação, né? Por isso que Paulo vai dizer que em Cristo nós somos nova criação, nova criatura, né? A partir da redenção, essa imagem começa a ser restaurada aqui, vai ser plenamente restaurada na nova humanidade quando a salvação se completar, vier a sua plenitude na segunda vinda de Jesus. Então, o tema da imagem é um tema muito bonito e traz reflexões muito interessantes também. Alguma observação, algum questionamento? Tudo certinho, professor. Tudo tranquilo. Então, vamos seguir lá, então. O próximo o tópico aqui que o Wellington desenvolve aqui, que Deus cria homem e mulher, né? Ah, isso é muito bonito também, esses elementos da criação. Deus não criou, né, um homem e uma sequência de homens. Não, Deus cria homem e mulher, né? O macho e a fêmea. Seres que vão se complementar, né, na realização desse propósito de Deus. E o texto de Gênesis é muito bonito lá, né? Que Deus cria o Adão lá. Normalmente se traduz por costela, né? Mas na verdade o texto hebraico simplesmente fala de lateral. Deus pega uma parte da lateral do ser humano, do homem, do Adão, para criar Eva, né? E por isso o Adão vai dizer: essa é carne da minha carne, osso dos meus ossos, né? Ou seja, a mulher, ela é criada a partir do homem e passa a ser parte da família. Ela parte a ser como uma irmã para o homem, no sentido de ter o mesmo sangue, né? Muita gente interpreta lá, né? E os dois serão uma só carne, como uma referência aos filhos, ou até a união sexual, né? Mas talvez Paulo o autor de Gênesis esteja falando dessa essa união onde os dois se tornam família, né? Como se a mulher, a Eva, fosse do mesmo sangue como uma irmã. Mas, obviamente, não é uma irmã, mas é uma parceira de vida que o Adão vai criar uma relação de casamento, né? E isso tem a ver com a dádiva da procriação, né? Que Deus cria também junto, né? Tem a ver com a sexualidade humana. E tem basicamente dois propósitos, né? O propósito da reprodução e o propósito do prazer, né? O texto bíblico não
não diz que a sexualidade, o sexo, só é uma questão de reprodução, né? Por isso que a gente tem o livro de Cântico dos Cânticos, né? Cantares de Salomão, né? Onde mostra que a sexualidade é um elemento, o prazer, né? A sexualidade, no sentido mais amplo, é um elemento que constitui o ser humano como homem e como mulher, né? E a Bíblia não vê a sexualidade nunca como pecado, né? O texto bíblico sim vê que isso pode ser manchado pelo pecado, mas a sexualidade em si não é pecado, né? O Santo Agostinho chegava a dizer, né, que se o Adão não tivesse pecado, né, a reprodução ia ser de outra forma que não pela forma sexual, né? E outros tantos autores têm problema com a questão da sexualidade, né? Mas o texto bíblico em si não vê problema com a sexualidade, vê isso como uma dádiva que Deus deu para um homem e uma mulher desfrutarem dentro da união matrimonial, né? Dentro do casamento, né? E isso tudo precede, né? A queda, né? A queda da humanidade. Ah, o próximo tópico aqui, o Wellington vai tratar o papel do ser humano a partir da criação, né? E aí vocês podem ler esse material aqui, que Deus coloca o ser humano para criar, produzir a terra, criar cultura, né? Estabelecer o papel criativo junto com Deus, como eu havia estabelecido antes, que eu havia conversado antes, né? Cultivar o jardim e tantas outras coisas. Então, o texto bíblico estabelece que o ser humano ele é colocado aqui com um propósito, né? Esse propósito de ser co-criador, a imagem e semelhança do Criador. E aí nós temos, além do Éden, aqui que entra a questão da queda, né? E outros elementos que o Wellington vai tratar aqui, que eu não vou repassar aqui automaticamente tudo, que vocês têm acesso a esse material aqui. Mas a partir da queda, além do Éden, né, Deus estabelece esse plano redentor com o propósito de restaurar a humanidade, né? Então, tudo gira em torno da criação. Deus cria a humanidade, tudo que existe por um ato da graça, por meio de Cristo, né? E esse é um elemento central da teologia bíblica. Como eu falei no início, o objetivo do texto bíblico não é apresentar uma resposta científica, né, à criação, né? Então, o texto bíblico não é contrário, por exemplo, uma espécie de evolução teísta, né? Onde Deus poderia ter criado através de um processo evolutivo. Isso é uma questão que eu, particularmente, deixo aberto no texto bíblico, né? Ou, de fato, pode ser também como os criacionistas estabelecem, né? Numa leitura mais literal do texto bíblico, né? Mas a mensagem do texto bíblico é clara: Deus é o criador de todas as coisas. E todas as coisas foram criadas por ele, por meio de Cristo, para a glória dele próprio, por meio de seu Filho. Então, esse tema é muito bonito, é um tema muito bacana, é um tema que perpassa toda a teologia bíblica, né, do Antigo e do Novo Testamento, né? Então, a criação é um elemento central, e é muito interessante que o Gênesis começa com a criação, né, e o paraíso perdido, a partir da queda, além do Éden, e termina tudo lá no Apocalipse, lá, né, com um novo céu e a nova terra, uma nova criação, né? Então nós estamos caminhando para essa nova criação que já começa hoje, né, por meio de Cristo e da salvação, e tudo está se encaminhando então para esse novo céu e a nova terra, né, onde tudo será feito, né, novamente por Deus por meio de Cristo, mas num estado que vai ultrapassar a primeira criação, né? Onde tudo será perfeito e nós estaremos para sempre com o nosso Deus e com os nossos irmãos e as nossas irmãs. E eu quero abrir agora, antes da gente fazer o intervalo, para a gente conversar um pouquinho, se vocês têm alguma contribuição, algum questionamento sobre essa primeira parte da aula. Alguma contribuição, Maquel, Dona Maria, Vanderlei, algum questionamento? É realmente uma passagem maravilhosa, né, professor? Essa passagem da criação, né? Sim, O sim. papel de Cristo como mediador aqui, a gente começa a ler e meditar na Bíblia, realmente é incrível o poder, né, de Deus, o tamanho, né, do nosso Deus, né?
A obra que ele fez, exatamente. né? Magnífica. E isso tudo que nós estamos ainda numa criação que foi manchada pelo pecado, né? Saiu dos trilhos, e eu fico imaginando, né, o que que o mundo teria sido se não houvesse o pecado, mas imaginem agora, o que vai ser quando Deus estabeleceu o novo céus e a nova terra, né? Onde céus e terra, né, a presença de Deus, né, será plenamente manifestada por meio de Cristo na nova criação. E eu acho que alguns calvinistas dizem coisas muito interessantes, né? E vai haver uma certa continuidade entre a nossa existência aqui agora e a existência no novo céus e na nova terra, né? E talvez essas coisas que, até pela graça comum de Deus que é derramada sobre todas as pessoas, né, que vai haver uma certa continuidade no novo céus e na nova terra, como elementos da cultura, como a poesia, a arte, né, a música, tantas coisas belas que o ser humano cria por meio da graça de Deus, né? Então a gente está caminhando aí para uma redenção da cultura também, uma redenção totalmente completa da existência humana para continuar esse propósito original de Deus, que não é perdido, mas é restaurado e amplificado por meio da salvação. Então a gente está caminhando para um acontecimento que vai ser algo que não consegue vir à nossa mente na sua plenitude, né? Mas como Deus, de fato, Maquiel, como Deus é grande e grandioso, será algo realmente nessas proporções grandiosas e maravilhosas. Amém. Prof, eu queria ter um entendimento, a Vanderlei, eu queria ter um entendimento melhor ali. Claro que eu cheguei um pouquinho atrasada na nossa aula de hoje. Eu estava no trânsito, mas eu queria ter um entendimento a respeito dessa questão que quando eu cheguei ali, eu estava entrando em casa sobre a questão da primazia de Cristo, que e com relação da colocação assim de que não é não é que seja palpável, como é que é, não é o corpo, né? Eu queria ter aquele entendimento ali que eu peguei assim, falhando o celular, falhando a internet aqui. Sobre a imagem e semelhança, sobre a primazia de Cristo sobre a criação, Isto, é isso, a primazia de Cristo sobre a criação, que colocou lá de Colossenses, eu até abri a Bíblia aqui, mas não. Deus, no seu eterno propósito, a gente estava conversando, né, que Deus criou todas as coisas por meio da palavra, está lá em Gênesis, né? Isto, do Logos, De- né? do Logos, Claro, Deus disse haja e ouve, né? E aí o Novo isso. Testamento vai fazer essa leitura de que essa palavra é o Logos, é o Cristo pré-existente, é o eterno Filho de Deus que foi o agente da criação, né? Ele é o agente tanto da nova criação, que é a redenção, quanto o agente da antiga criação e também a subsistência. E Deus coloca o seu Filho, né, tendo primazia sobre a criação, né, estabelecendo a Ah, soberania sim. dele sobre toda a criação. Uhum. O filho, a gente fala que na economia da salvação, o filho é submisso ao pai. Ontologicamente, Sim. ambos são seres divinos, ocupando as mesmas qualidades divinas, nenhum é superior ao outro. Mas nessa economia da salvação, o filho ele é subordinado ao pai. E aí, diante dessa subordinação do filho e obediência ao filho, especialmente a partir da encarnação, Deus estabelece o filho como aquele que tem primazia sobre todas as Primazia coisas. sobre todas as coisas. Deus exalta o seu filho. E aí, o final lá do hino de Colossenses 2, 6 a 11 é muito bonito, né? Que Paulo fala que vai chegar o dia que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, o Quírios, aquele que tem soberania e primazia sobre todas as coisas para a glória de Deus Pai. Ou seja, Deus exerce a sua soberania sobre todas as coisas por meio do Filho, aquele que ele estabeleceu como Senhor e herdeiro sobre todas as coisas. Esse é um elemento fantástico da teologia bíblica, Vanderlei. Deus coloca o seu Sim, Filho o como filho aquele como que primo. como tem primazia sobre todas as coisas, tanto na criação quanto na redenção, para a glória de Deus Amém. Pai, né? E aí tem que ter um outro comentário sobre o papel do Espírito Santo também, né?
Deus cria todas as coisas por meio do Filho, né? Mas o Espírito também está presente lá no Gênesis, né? No princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma vazia, e o Espírito de Deus Pairava. pairava sobre a face das águas, né? Então, de certa maneira, a gente pode dizer numa leitura canônica que a Trindade já estava lá, mas isso vai ser mais estabelecido de maneira clara no Novo Testamento, né? Então, Sim. tudo envolve esses atos eternos, né, do Deus que é uno e trino ao mesmo tempo, né? Não sei se ficou mais ou menos claro, Vanderlei. Ficou, eu consegui entender agora. Eu consegui ter o E- entendimento de que Deus né, colocou o seu filho como, né, como primazia sobre todas as coisas, nesse sentido. exatamente. É nesse sentido. Deus exaltou o filho dele, né, na história da E salvação e da criação, como aquele que tem a soberania sobre todas as coisas, né? todas as coisas. E o filho exerce, então, aqueles atributos de soberania que pertencem ao pai, né? Porque lembra do batismo de Jesus? Este é o meu filho amado em quem me comprazo? Isso. É o filho que realiza a vontade do pai, que cumpre eternamente a vontade, né? É o novo Adão, Sim. que é a imagem do Deus invisível. Lembra que o Adão e nós fomos criados A imagem. a imagem de Deus, mas o filho é a imagem do Deus invisível. A expressão exata do ser de Deus é revelada por meio do Filho como Senhor sobre todas as coisas. Então, o texto bíblico ele mostra, né, que Deus é o Criador e é o Senhor de todas as coisas. Que a nossa vida tem propósito aqui. Eu já li vários autores evolucionistas, inclusive o Richard Dawkins, né? E o evolucionismo, né? O darwinismo e outras teorias, né, fazem a criação não ter propósito. Por que que nós estamos aqui, Vanderlei? É, Agora, o texto bíblico mostra que tudo que para a existe vida tem só. um propósito. E é um propósito bom para a glória de Deus, mas quando Deus exalta a sua glória acima de todas as coisas, ele traz bem e felicidade para aquilo que ele criou e para quem ele criou, né? Então, tudo que Deus faz tem um propósito também, né? Nos trouxe à existência com o propósito de ter prazer na nossa existência também, de compartilhar aquilo que Deus é conosco, para que a gente venha ser coparticipante daquilo que Deus é no seu ser, né? Mas o pecado mancha, mas Deus traz um novo propósito por meio do seu Filho, nos tornando novamente participantes dessa recriação. E isso nós já podemos começar a fazer aqui agora, né? Pregando o Sim. evangelho, vivendo o evangelho, fazendo coisas boas, né, na cultura, amando o nosso próximo. Tudo isso é um sinal já da nova criação que vai Criação. alcançar essa plenitude, né, no reino de Deus. No reino de Deus. Amém. É verdade. Meu irmão, minha irmã, nós vamos fazer uma pausinha então aí de 5 minutinhos, tá? E aí já Tá retornamos bom. para a segunda metade da aula, tá? São agora 20h38, ali 20h35 20h45 nós retornamos. 7 minutos, pode ser? Pode, pode. Pode. Então, 15 para as 8, nós Sim. já voltamos.
Vocês já retornaram, Vanderlei, a Maquiel e Dona Maria? Sim, Então, nós vamos seguir agora o segundo tema, também tem o texto do Wellington, né, que é Êxodo, Aliança e Eleição. Esses três assuntos, né, não podem ser separados, eles formam uma unidade, né? E aí o Wellington vai tratar, em primeiro lugar, o Êxodo, né? E aí um dos temas centrais de todo o Antigo Testamento, não só do Pentateuco, é a libertação de Israel do Egito, o Êxodo, a saída. A gente pode dizer assim que a grande chave interpretativa do Antigo Testamento é a libertação do povo. Quando Deus se lembra, né, a metáfora, quando Deus se lembra das promessas aos pais, aos patriarcas, e tira o povo de Israel na escravidão do Egito, né? Deus retoma as promessas, né, com Abraão, Isaque e Jacó. E é muito interessante que o Wellington, ele coloca muito interessante aqui na colocação dele. Eu não vou expor todo o texto aqui, mas acho que alguns elementos têm que ser frisados aqui. A ideia de que o êxodo é uma espécie de, né, a ação libertadora, ela tem paralelos com a criação do universo e da humanidade, né? O aumento da população, a terra, a travessia, a escuridão, né? Digamos assim que o êxodo e a caminhada rumo à terra é uma espécie de pequena criação. Tem todos esses elementos, né, de uma nova criação que Deus estabelece ao libertar o seu povo. Então há paralelos, né, entre o êxodo e a criação. Há paralelos linguísticos muito claros quando a gente faz uma leitura atenta do texto, né? Nesse sentido, Wellington comenta que a ordem divina do cosmos é simbolicamente expressa na ordem social do seu povo e na sua adoração, né? Portanto, devemos interpretar o evangelho cristão para toda a criação como viver de modo que Deus dá vida e sustenta em seu reinado, né? Para mostrar a realidade do reino como uma realidade, né, libertadora a tantas pessoas oprimidas, né? A mensagem do Êxodo, né, como ato criativo, aponta muito para essa ideia do Deus que liberta os oprimidos. Eu acho que um elemento importante da mensagem bíblica, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Né, o próprio Jesus disse que ele não veio para os sãos, mas para os doentes, para aqueles que precisam, né? Os doentes, os pobres, as pessoas que sofrem, para as pessoas que eram oprimidas, né? A pessoa que é autossuficiente, ela não precisa de um libertador, de um salvador. O povo que é feliz e autossuficiente não precisa do Deus que liberta. Mas nós que somos oprimidos pelo pecado, por tantas coisas, nós precisamos de um libertador. E o Deus do Êxodo, ele se estabelece como aquele que é o Deus que liberta o seu povo. Mas não liberta pro nada. Ele liberta o povo para estabelecer uma aliança. Esse é um outro ponto interessante aqui do texto, né? O que é aliança? Uma aliança é um pacto, né? Eu tenho uma aliança no meu dedo aqui, que simboliza o pacto que eu fiz com a minha esposa no casamento. Implica as minhas obrigações para com ela e as obrigações delas para comigo. Fidelidade, amor, companheirismo, caminhar juntos e tantas coisas que o casamento implica. E Deus liberta o povo para estabelecer com o povo de Israel uma aliança. E é ele que inicia essa aliança e estabelece essa aliança. Esse é um ponto importante também, né? Ah, nas alianças bíblicas, sempre Deus é aquele que toma a iniciativa. É ele que tem a prerrogativa ao estabelecer as alianças
e as normas da manutenção dessa aliança. Então, a própria aliança de Deus é um ato da graça de Deus e aponta para um outro elemento que o Wellington vai tratar aqui no texto dele, que é o elemento da eleição, né? Deus liberta Israel porque já havia, né, escolhido Israel para ser seu povo. Lembra das promessas de Abraão, de ti farei uma grande nação. Então, o pacto, a primeira aliança, a aliança mosaica, estabelece as regras da eleição de Israel. Então, em primeiro lugar, é uma eleição graciosa. É Deus que toma a iniciativa de libertar os oprimidos e fazer deles uma grande nação. É uma prerrogativa divina ao escolher as pessoas para entrar em aliança com ele. Então, a eleição bíblica sempre ela é incondicional do ponto de vista do doador. Do ponto de vista divino, a eleição não tem nenhuma condição que o ser humano deva cumprir para ela se tornar efetiva. É Deus que estabelece ela de maneira incondicional. Lógico que no plano humano, embora a eleição em si seja incondicional, ela tem elementos que são condicionais. Ah, o povo, para permanecer na aliança de Deus com Israel, precisava observar a lei, né? Então, a lei gerava a continuidade do pacto de Deus com Israel, né? Mas, embora eu tenha afirmado que a aliança seja incondicional, não significa que ela seja eterna, né? A própria antiga aliança, como o Antigo Testamento testemunha, ela já prevê uma nova aliança que Deus estabeleceria com o povo. Porque, embora a antiga aliança ela fosse muito importante, ela tinha um tempo limitado e ela não era totalmente eficaz, porque ela não garantia, por exemplo, uma total obediência, né? Uma transformação absoluta, como aquilo que nós vemos no tema da nova aliança no Novo Testamento. Por exemplo, o papel do Espírito Santo nos crentes do Antigo Testamento era bastante resumido, bastante inferior à atuação do Espírito hoje na nova aliança, né? E a nova aliança, então, o Wellington vai tratar que esse novo pacto que Deus estabelece não mais com a nação de Israel, mas com a igreja e aqueles que pertencem a Cristo por meio de Cristo. E nessa nova aliança, as bênçãos do Antigo Testamento, as bênçãos da antiga aliança, elas são ultrapassadas. Nesse sentido, a gente pode dizer que a primeira aliança, a aliança mosaica, que é a principal aliança do Antigo Testamento, não significa que não houveram outras alianças, né? Houveram outras alianças que ainda estão em vigor e algumas até trazem discussão. Por exemplo, a aliança palestínica, né? Quando Deus promete a terra para Israel, né? Alguns estudiosos vão dizer que essa aliança ainda não foi plenamente cumprida, nem nos grandes reinos de Davi e Salomão, né? Mas que ela guarda cumprimento, por exemplo, do reino milenar de Cristo, após a segunda vinda, né? Então, alguns apontam para isso como uma evidência, né? No reino milenar de Cristo aqui na Terra, como interpretado a partir de Apocalipse 20, né? Que fala dos 1000 anos lá. O fato é que a história da salvação, né? O propósito de Deus, ele é desenvolvido a partir de alianças, né? Então, nós temos a primeira grande aliança, a aliança mosaica, que Deus estabelece com a nação de Israel, e a sua manutenção se dava a partir da observância da lei, da Torá, até que ele estabelece, por meio do sangue do seu filho, uma nova aliança, né? E essa nova aliança tem novas regras, né? De manutenção que estão presentes na pregação do Evangelho pelo próprio Cristo, como nós encontramos nos Evangelhos canônicos, e através da pregação dos apóstolos. Mas há uma grande mudança na economia, na história da salvação, né, nessa nova aliança. E talvez uma das grandes mudanças é a dádiva do Espírito, por exemplo. Né? Não é por acaso que a igreja nasce em Atos 2, quando o Espírito Santo é derramado sobre a comunidade de Jerusalém, né? Isso, inclusive, em cumprimento a muitas promessas, né, do Antigo Testamento.
Talvez a mais conhecida é a de Joel, que inclusive Pedro cita lá, né, no sermão de Pentecostes, né? Então, o fato é que nós, né, estamos hoje, né, com uma nova aliança, né? E essa aliança é mediada, né, por Cristo, né? Aqui essa unidade aqui, basicamente eu fiz um bom resumo aqui. Eu queria abrir já para a gente conversar, para mim não ficar o tempo todo falando, né? Talvez seja mais interessante a gente construir alguma coisa a partir das observações e questionamentos de vocês, então. Então eu vou abrir para a gente conversar aí no tempo que nos resta aí sobre esse tema, sobre o que vocês leram, aquilo que você já tem, né, de conhecimento prévio sobre a temática e outras coisas correlacionadas que podem ser do interesse de vocês. Então, vocês estão com a palavra, Vanderleia, Maquiel e Dona Maria Terezinha. Esse, esse, esse novo pacto, a antiga aliança a gente conhece bem, né? Deus fez com o povo de Israel, da salvação, tudo, da terra prometida, né? E queria fazer a grande nação. Mas o novo pacto é para a salvação do homem, né? O novo pacto a partir de Jesus Cristo. Seria essa a nova aliança de Cristo com ou teria uma antes? Não, assim, as duas grandes alianças são essas: a aliança mosaica, quando Deus constitui a nação de Israel, e essa aliança com Israel tem outras alianças internas, né? A aliança palestínica, por exemplo, que Deus estabelece Israel como dono da terra, a própria aliança com Davi, né? Onde o trono Com de Davi, Davi né? seria estabelecido para sempre, né? Só que alguns estudiosos vão dizer, Vanderlei, que todas essas outras alianças elas vão ter cumprimento dentro da nova aliança, que, por exemplo, a aliança da terra apontaria para o novo céus e para a nova terra. Não necessariamente para a terra de Israel, mas para toda a criação que Deus vai dar para o seu povo a partir da nova aliança, né? A própria aliança de Deus com Davi, né, que o trono dele, por exemplo, não ficaria sem rei, ela é cumprida, né? O livro de Atos deixa muito bem claro também no sermão de Pedro, né? Pela entronização de Jesus, que ele foi entronizado à destra de Deus como o Messias de Israel, né? Mas não como Sim. aquele Messias que reina só sobre a nação de Israel, mas aquele Messias aí que vai ter a primazia sobre toda a criação. Isso é Mas, algo que não é tão claro no Antigo Testamento. Essa amplitude do governo messiânico, né? E aí, no sermão de Pedro, lá, ele vai estabelecer que Cristo já está entronizado à destra de Deus, reinando sobre a criação. Obviamente, esse reino ainda aguarda uma manifestação plena na segunda vinda de Cristo, né? Onde o novo céu e a nova terra, a partir dali, serão instaurados e todas as alianças de Deus, todo o propósito de Deus, desde a antiga aliança, vão ser cumpridas a partir da nova, né, nesse novo céu e na nova terra que Deus vai trazer à existência para os seus filhos e para as suas filhas, né? A gente pode dizer que a antiga aliança ela é mais terrena, e a nova aliança amplia esse elemento terreno com esse elemento espiritual, mais amplo da salvação. A salvação como mudança de vida, a capacidade para observar os mandamentos divinos, né? Tanto é que sim, Paulo sim. fala, por exemplo, que as leis seriam não mais escritas em tábuas, mas escritas no coração, né? Então, hoje nós Ah, temos um interessante. espírito que nos inspira, né, a seguir a lei de Cristo, né? Que claramente é uma referência ao amor, né? Essa nova maneira de Deus administrar a nova aliança. Então, ela tem tanto continuidade com a antiga aliança quanto descontinuidade, né? Mas vamos dizer assim que a nova aliança ela é mais espiritual do que terrena. Isso não significa que ela não seja material. A salvação não é uma coisa imaterial, mas ela não é Uhum. tão terrena, baseada nas coisas aqui, uma terra específica, em Jerusalém e Local. tal. Ela é uma coisa espiritual que abarca os elementos materiais, inclusive a redenção do nosso corpo, né? O corpo Uhum. aguarda, né? A nova aliança, por exemplo, tem uma promessa de redenção para o nosso corpo.
algo que jamais foi imaginado, né, na antiga aliança, uma promessa de ressurreição, de glorificação e de uma vida eterna, né? Então, tudo isso é algo estabelecido a partir da nova aliança. Então, a nova aliança, ela ultrapassa e, de alguma maneira, ela acaba redefinindo elementos, né, da antiga aliança, mudando perspectivas, né? Por exemplo, não mais um povo como a nação de Israel, mas o povo está em uma pessoa. Então, digamos assim, se a primeira aliança é com o povo, a segunda aliança é com o povo por meio de Cristo. E não mais com uma nação, mais com todos os povos, pessoas de todos os lugares, né, de todas as cores, de todas as nacionalidades, né? Ou seja, a nova aliança ela rompe todas as barreiras culturais do antigo judaísmo, né? Por isso que nós estamos aqui hoje, né, vivendo, conversando sobre isso é decorrência dessa nova aliança que não ficou circunscrita a uma nação, mas abarca o mundo todo, que é o propósito de Deus, restaurar toda a criação, né? Toda a humanidade por meio de Cristo, aqueles que creem, né? E a própria criação. Isso é um outro elemento que não é previsto, né, tão plenamente, né, na antiga Sim. aliança também, outras alianças, né? Essa restauração plena que Deus vai fazer da criação, né? Que ela aguarda, como Paulo diz, né? Com gemidos, né? A redenção dos filhos e das filhas de Deus, né? Então, tudo isso nós estamos sendo encaminhados por Deus, conduzidos por Deus, né? A partir dos benefícios da nova aliança, né? E aí, um dos grandes sinais da nova aliança é esse elemento cristológico. Cristo é o mediador, não mais Moisés, mas o Cristo, o Filho. Por isso que o autor dos Hebreus vai estabelecer a superioridade da nova aliança, que não foi dada por anjos, não tem um mediador humano, mas tem um mediador divino, que é o próprio Filho de Deus. Por isso que ela é superior à antiga aliança. E por isso que os judeus que se tornaram cristãos não podiam voltar para a antiga aliança e virar as costas para o Cristo. Eu já te passo a palavra. E aí, nessa ênfase cristológica da nova aliança, o grande sinal visível dela na comunidade cristã é a ceia do Senhor, a Santa Ceia que nós participamos. Este é o cálice da nova aliança, né? Aliança. E é uma comunhão com o Cristo que está presente na igreja, que antecipa a grande refeição e comunhão que nós teremos no reino vindouro, né? Então, a ceia é esse momento de comunhão escatológica, parcial que nós temos no presente, mas que vai ter o seu cumprimento pleno no reino de Deus. E nesse sentido, a ceia não é só isso. A ceia também aponta para o futuro, né? Até Hum, que o nosso Senhor venha. A ceia também tem esse elemento escatológico. Toda vez que nós participamos da ceia, nós estamos clamando: Maranata, ora vem, Senhor ora bem, Jesus, Senhor. consumar a tua nova aliança com o teu povo que está espalhado por todas as nações e que vai restaurar, né, a humanidade daqueles que creram, reconciliando todas as coisas, né, nos céus e na terra e embaixo da terra, como diz o Paulo lá em Colossenses 1, lá do trecho que nós lemos, né? Então, essa mensagem das alianças é um dos elementos centrais aí para a gente entender esse processo que Deus se revela, né? Deus vai se revelando através de alianças, até que chega na nova aliança, né? Que é essa aliança plena, que Deus mostra todo o seu propósito salvífico por meio do seu Filho Jesus Cristo, que encarnou na história como ser humano, né? Esse é outro elemento Sim. lindo da nova aliança, né? É. É uma aliança onde o mediador é tanto divino quanto humano, né? Um ser que é Deus encarnado. E nesse sentido, o autor aos Hebreus também, ele deixa também, eu acho que um outro elemento muito bonito, né? Que foi experimentado em todo o sofrimento como nós, mas sem pecado. Por isso que ele pode ser um fiel mediador e nos socorrer nos nossos Sim. sofrimentos, nas nossas fraquezas, né? E nesse sentido, ele é tanto o mediador quanto ele é o sacrifício da nova aliança, né? Sacrifício. Esse é um outro elemento que a gente precisa frisar que nós também lembramos na ceia, né?
não mais o sangue de animais da antiga aliança, mas agora o sacrifício definitivo do Filho, que é tanto o sacerdote supremo, quanto é o objeto do sacrifício. Ele também é o que é sacrificado para ser, né, o perfeito salvador daqueles que têm fé nele, né? Tu ia falar alguma coisa antes, Vanderlei? Eu ia falar que desde Isaías Deus já preparava, né, apontando para esse mediador que iria chegar, né, sem mácula, sem. Então, foi um longo período de preparação para todo um povo, né? Exatamente. Para quem creu, para quem ouviu, né? Para quem Aham. leu dessa palavra, né? Exatamente. O Isaías tem muito essa Então, era isso, mensagem, ele né? apontava para Jesus, né? É Exatamente. Então, são temas muito bacanas a gente refletir, assim, são temas teológicos verdade. importantes, mas que têm também, assim, a grande relevância para a nossa vida espiritual, né? A gente ter esses elementos bem presentes na É, nossa vida, que nós estamos numa aliança superior, né? À antiga aliança, né? Como diz o autor de Hebreus também, nós estamos vivendo aquilo que os da antiga aliança só sonharam, isso. né? E nós estamos vivendo bênçãos que Abraão não viveu, que Moisés não viveu, e que os profetas só anteviram e profetizaram, né? Então, por isso que nós somos pessoas, né, abençoadas, porque nós estamos vivendo essa realidade dessa nova aliança que aguarda, então, ela é real, ela é perfeita agora, mas ela não é totalmente completa, ela aguarda a consumação plena, no propósito de Deus a partir da segunda vinda de Jesus, né? E aí com É, bênçãos maravilhosas que nos aguardam, né? E junta com o tema da unidade anterior, né? Então, essa nova aliança prevê a recriação, a restauração da criação, né? Então, nesse sentido que ela é espiritual, mas ela é bastante material, né? Não é ausência de matéria, né? É, na verdade, a restauração, né? Plena da criação e do cosmos. Mais algum comentário aí do texto do Wellington? Alguma observação? Professor, Diga. eu ia fazer um pequeno comentário aqui, mas agora o senhor já esclareceu ali, justamente essa parte ali no livro de Lucas, né, 22 e 20, capítulo 22 e versículo 20, que conforme o senhor disse ali, este cálice é a nova aliança no meu sangue, né, que é derramado por vós. Ou seja, então essa nova aliança, ela é essa realização, no caso espiritual, né, de Deus para com nós, né, seres que Exata, exatamente. o senhor já Por isso que a ceia é importante, né? A ceia é de grande importância. É a é de comunhão grande com Deus, importância. né, com Cristo. É a comunhão, entre o povo, a igreja, e a igreja com o seu cabeça, né? Com o seu Senhor, né? O Senhor da igreja. E tudo Uhum, isso uma antecipação escatológica. A ceia, então, me observa, aponta para o futuro, né? Para a realização plena da nova aliança na segunda vinda de Cristo, né? Mas a ceia é um dos elementos que deve ser muito centrais da identidade da igreja, né? Por isso que são as duas ordenanças, né? O batismo, né? Como porta de entrada, né? Na comunidade, né? E a ceia como esse elemento aí de identidade cristã, né? A partir da nova aliança, né? E tudo que ela implica, né? uhum. Até para não, acredito eu, né, que também Deus deixou com mais uma ferramenta aí para a gente não esquecer, né, dele. Pelo contrário, relembrar, né, e mantermos a proximidade com ele, né, o amor. Exatamente. Exatamente, Maquiel. Não, Muito bem colocado.
Acho que era isso, então, professor. Só é, uma aula bastante proveitosa e gostaria de agradecer bastante a você, né, a unção em que Deus te deu, né, e o esclarecimento, a sabedoria, né, que explica aí com uma clareza muito grande que fica fácil o nosso entendimento. Acredito que as demais É irmãs também verdade. têm a mesma percepção que eu, né? É. E- Que Fica bênção, bom de aprender, né? A gente fica feliz porque consegue entender. exatamente. e aí Como eu assim, disse, acho que eu cortei a Dona Maria. Dona Maria? não, só ia falar que, como eu disse no começo, para mim é um aprendizado e eu estou gostando muito de tudo que estou aprendendo. E bom, Dona Maria, a ideia é a gente sempre crescer na graça e no conhecimento, e a gente está aí para se crescer junto, né, na graça e no conhecimento. Eu sempre aprendo com vocês também, as contribuições de vocês, né, a gente está sempre aí. Eu acho que esse é um elemento muito bonito da fé também, né, essa edificação conjunta, né. Por isso que eu enfatizo bastante que o estudo da teologia, ele tem que contribuir com a nossa edificação, né, tanto comunitária quanto a edificação pessoal, né? O estudo da teologia que não edifica, ele é um estudo com problema, né? Um estudo com problema, né? A teologia não pode só tocar aqui, ó, tem que tocar o coração também, nos levar mais Coração. para perto de Deus, né? E esses temas são lindos, assim, porque envolvem a nossa esperança, né? A nossa esperança. A gente vive num mundo que anseia, né? Por esperança, né? E aí nós temos essa mensagem de esperança, né, que vem por meio de Jesus Cristo, que é o realizador da nova aliança, né? Então, realmente são temas assim que, por exemplo, mexem comigo, né, bastante também. Eu estou falando com vocês, mas o meu coração se alegra também aqui nesse momento a gente poder conversar esses temas tão lindos, né, da palavra de Deus, né, com reverência e com temor daquilo que Deus tem feito por nós e daquilo que ainda vai fazer, né? E glória a Deus por isso, né? Que Deus, Sim, né, nos ama e enviou seu filho para ser ministro, né, de uma nova aliança, né, como diz Paulo também, não da letra, né, mas do espírito, né? Essa nova aliança que traz mudança, transformação de vida e nos impulsiona para viver, né, aquilo que Deus quer, né? A viver o propósito original, né, da criação, que é para sua glória. E a partir do momento que a gente vive essa vida para a glória de Deus, né, a gente se redescobre como ser humano. Aí acho que outro elemento acho que é importante, a nossa identidade, né, está fora de nós. É Deus que nos dá por meio de Cristo a nossa identidade. Por isso que a humanidade está perdida, ela está procurando em tudo que é lugar, né? Essa identidade, essa imagem que foi perdida, mas ela só é restaurada por meio do Evangelho, né? Quando um ser humano aceita Jesus, né? Ele vai encontrar uma identidade a partir do propósito de Deus. E isso reorienta a vida, a maneira de enxergar a própria realidade, inclusive o próprio sofrimento, né? As tribulações, as tristezas. Às vezes a gente quase desanima, como Paulo diz, né? Mas aí Deus nos dá a sua graça e nos fortalece, né? Nos coloca no caminho, lembrando que nós estamos vivendo um propósito que é maior do que nós, né? E que todas as coisas, né, vão contribuir para o propósito supremo, que é sermos a imagem do seu filho, né? Como diz lá em Romanos, né? Paulo diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, né? E esse é o propósito de Deus, é conformar essa nova humanidade à imagem do seu filho, né? E isso não significa anulação de quem nós somos, mas na verdade é a verdadeira manifestação da nossa identidade que vem por meio do Cristo, né? Isso é muito bonito, né? A gente não consegue ser um ser humano, né, verdadeiro sem Deus, né? Você já parar para pensar numa coisa dessa? O que é o ser humano? O ser humano não, é aquilo que Deus quer que nós sejamos, né? E Deus faz isso por meio do seu Filho e através do Espírito de Deus que trabalha nas nossas vidas, né? Nos conformando à imagem do seu Filho, né? É essa vida cruciforme que Paulo fala, né? Já estou crucificado com Cristo e já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, né? É esse o propósito de Deus. É criar essa nova humanidade
a partir da identidade do filho, que é a imagem plena dele, né? Então, de certa maneira, a nova, de certa maneira não, de maneira plena, né, a nova aliança por meio de Cristo, ela ultrapassa muito mais a antiga criação, né? Então, de certa maneira, tudo faz parte desse grande propósito de Deus, levar a história, né, para esse rumo final por meio do Filho, né, para que tudo ocorra para a glória dele. Meus irmãos e minhas irmãs, daí Amém. para fala, Maquiel, tu ia Não, só falar? disse amém. Amém. Sua colocação ali, Eu, pastor. Ah, né, eu daí ia para fazer uma ser, colocação, fica à eu ia fazer vontade, uma, Vanderlei. vou fazer uma colocação assim que essa semana a gente está no pequeno grupo, né? E, e falar assim da questão de sermos co-irmãos de Cristo, a paternidade de Jesus, de Deus, né? De Jesus para conosco, né? De ter como Deus como nosso pai, né? De amor que nos protege, que nos cuida, que nos encaminha. Então tudo fecha assim, né? Com essa questão da nossa identidade cristã. E é bonito, né? É bonito da gente ouvir isso. É É lindo, sim, mesmo, verdade. verdade. E saber assim, né, que nós estamos vivendo isso. Podemos dizer que Deus é o nosso Pai, né, o Pai de amor, que a gente está vendo as coisas acontecerem na vida da gente, né, as coisas boas, e que a gente pode entregar tudo a Ele, conversar com Ele, né, e falar tudo. E agora há pouco o professor falava, né, que eles viveram, né, viveram a experiência com Deus, mas não estão vivendo a experiência que nós estamos vivendo, né, da graça de Deus para conosco, né, das bênçãos. E tem muitos que não conhecem, que não vivem isso. A gente tem uma loja aqui mesmo. Hoje veio uma moça para comprar, não quis comprar porque as roupas diziam, falavam de Deus e, né, tinha um versículo bíblico, daí não quis levar. Essas coisas assim, né, que a gente não entende, mas que a gente deixa para Deus, né, tocar nos corações. É verdade, né? Entender Nem que por Deus é, força, nem pelo poder, mas pelo meu é, espírito, né? é, A nossa função é pregar, é testemunhar, é viver. é, Só que esse papel de abrir o coração, né? Nós não conseguimos fazer isso, né? é uma Nós experiência não- tão linda, né, que a gente, quem sabe no futuro, né? Eu falei, né? Falei do amor de Deus, das bênçãos que Ele derrama, que a gente só tem aquela loja por obra e graça do Senhor. E um dia, quem sabe, o Espírito Santo toque nos corações. Né? tá tudo nas mãos dele, né? É, Amém. mas foi bênção, foi maravilhoso. E daí, se não tem mais comentários, para a semana que vem, as outras unidades. Daí nós trabalhamos semana passada a 1 e 2, hoje a 3 e 4, então semana que vem a 1 e 2, 3 e 4, a 5 e a 6. Daí, se vocês puderem ler o material, dar uma lida com antecedência, daí a gente continua semana que vem. Provavelmente o Wellington não vai estar com a gente, porque agora é pai novo, né? E tem a mãe É, nova lá também, vão ter a bastante da trabalho, Band. né? É A verdade. minha, a minha tá aqui Sim. perto, tá com 8 anos. A gente estava conversando antes no início, a Dona Maria, né? Vem cá, Teodora. Essa aqui eu já quase não preciso mais cuidar tanto, já tá com 8 anos, né? E aí é bem independente Linda, linda. aqui, Que fica, linda! fica É, aqui agora quer escutar o pai, né, filha? E aí essa aqui já tá bem independente, mas agora o Wellington vai passar trabalho. Que essa aqui, quando nasceu, chorava pra caramba, queria passar o tempo todo mamando e quase não dormia. é, Hoje é uma maravilha, deita lá, é que nem uma pedra para dormir, né? É, querida? tem dó. Mas é bênção, Então, muito linda a filha. muito obrigado. Isso aqui é uma bênção de Deus. Ela é uma querida e ela escuta as coisas aqui. Olha, assim, ó. Eu não sei como é que é o trabalho infantil na comunidade de vocês, mas é nas crianças que nós temos que investir muito também, né? E Sim, como elas captam as coisas e entendem as coisas de Deus, às vezes muito mais do que a gente imagina, né? E a palavra de Deus tem até um dia a Teodoro está, o pastor pregou muito tempo atrás, né, de não pagar na comunidade lá o mal com o mal, né? E ele deu exemplo, se o teu colega faz um risquinho no teu caderno, a tua vontade é ir lá e fazer um riscão no caderno, né?
E aí passou um bom tempo e aí nós estávamos conversando sobre isso, uma situação que ela viveu na escola. E ela olhou para mim assim, ô pai, não pode fazer o riscão, né? Ela lembrou da pregação do pastor, que tem que pagar o mal com o bem, né? E eu disse exatamente isso, minha filha, exatamente isso. Então, eu fico feliz que ela fique escutando, porque assim o coraçãozinho dela também já vai aprendendo mais, né? Das coisas de Deus, das coisas de Jesus, né? Então, isso é fundamental para a igreja de amanhã, né? A igreja que não investe, né, no trabalho infantil, né? É uma igreja que tem tendência a não continuar, uma comunidade que não investe nas crianças, né? E eu já vi experiências também onde eu me lembro uma época que a minha mãe sempre comenta que eles estavam meio assim afastados da comunidade. Um dia eles resolveram ir no culto e eu fui no culto infantil. E a partir dali eu comecei a puxar eles para a igreja de novo, porque eu queria participar do culto infantil. E por causa de mim eles acabaram retornando mais para a igreja. Aí Deus fez um trabalho de novo no coração, nos corações deles, e aí eles voltaram a ser mais ativos na igreja e frequentar, né? Então tem um grande poder também na missão, né? Trabalhar com as crianças, né? Então Sim. é uma coisa muito bonita também, né? Essa, essa atividade com as crianças, né? Mas então tá, já são quase 9h30, eu vou deixar Mas é vocês bem, descansar. vamos jantar. Ah, nós já comemos mais cedo, agora daqui a pouco nós vamos. A pequena ali, amanhã ela levanta bem cedo, né? 6h20 ela levanta mais ou menos, tem aula às 7h15. Daí logo nós já vamos para a cama. Então, uma boa noite para vocês, um bom resto de semana aí. Boa Que Deus noite. abençoe Boa noite. a Deus semana nos de. O resto abençoe. não, hoje é recém a segunda, né? Eu Deus sempre me atrapalho abençoe. com esses dias. Deus abençoe vocês. É, Havendo necessidade, podem me escrever por e-mail ou entrar em contato via Wellington, tá? Boa Um grande noite. abraço para Obrigado, vocês. tá professor. bom. Deus Muito abençoe. abraço. Obrigado. Deus Deus abençoe. abençoe. Tchau, mãe. Tchau, Tere. Deus Tchau. abençoe. Deus abençoe, Dona Maria.